O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte de Jesus, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha visto. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No dia 14 de setembro, a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 do Evangelho, segundo João, versículo 32, diz: Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. A cruz é um espetáculo horroroso, pavoroso, assustador. Morrer na cruz no tempo de Jesus significava o cúmulo do opróbrio, da vergonha. Era o tipo de morte que o Império Romano reservava aos criminosos mais detestáveis, autores de crimes mais repugnantes. O nosso Salvador pendeu no madeiro. Lá foi derramado o preço do nosso resgate. Ali se consumou a nova e eterna, a definitiva aliança que Deus selou com o seu povo. O mistério do sofrimento e da morte de Jesus, ao longo de sua vida pública, foi sendo preparado por nosso divino Salvador. E é nesse contexto, a primeira vez que Jesus, no Evangelho segundo Lucas, diz para os apóstolos com todas as letras qual vai ser o termo de sua vida, que os apóstolos são tomados por um pavor, por uma desolação tremendos. Reparem que o evangelho que nós acabamos de ouvir da narrativa de São Lucas começa no versículo 28. Mas no versículo 22 do mesmo capítulo, Jesus diz pela primeira vez: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao 3º dia. O impacto foi tremendo. O susto foi indescritível. E os apóstolos foram tomados por uma inominável tristeza.
E é nesse contexto que Jesus decide subir ao monte, que a tradição chama de Tabor, com 3 dos 12, Pedro, Tiago e João. Pedro, aliás, é aquele que imediatamente depois de ter ouvido isso, ter dito a nosso Senhor: não, Senhor, de forma alguma isto te acontecerá. Ele tinha uma visão equivocada da missão do Messias. Achava que o Messias não podia ter esse tipo de morte, o que levou Jesus a repreendê-lo. Afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Esse mesmo Pedro sobe com Tiago e João ao monte. Assim, a finalidade da transfiguração é confortar os apóstolos que ficaram entristecidos, apavorados, assustados com a iminência da paixão e cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, nós temos uma profecia de Daniel que revela a glória e o esplendor em que habita o Filho do Homem, que se aproxima do ancião de muitos dias e é conduzido à sua presença. Esse ancião está vestido com veste branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Esse ancião está cercado com poder, um rio de fogo, e servem-no milhares e milhares, milhões de milhões, ele que está assentado no seu trono. Esse filho de homem se aproxima do ancião e lhe são concedidos poder, glória e realeza. E todos os povos, nações e línguas irão servi-lo. O seu poder eterno não lhe será tirado, e o seu reino é um reino que não se dissolverá. Que ancião é este? Será preciso esperar o advento do cristianismo com a pessoa de Jesus para sabermos quem é este ancião. É aquele que, na narrativa do Evangelho de hoje, diz: este é o meu filho muito amado, ouvi-o. É Deus Pai. E é o próprio Jesus quem vai revelar quem é esse filho de homem, revestido de poder, glória e realeza, diante de quem todas as pessoas hão de se dobrar. Ao nome de Jesus, nosso Senhor, se dobre reverente no céu, na terra e nos abismos, e toda língua reconheça para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, no Salmo 35, versículo 10, é dito: em vossa luz contemplamos a luz. O que significa em vossa luz contemplamos a luz? Deus habita em luz inacessível, diz o Salmo. Como é possível enxergar Deus invisível? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Responde Jesus no capítulo 14 do Evangelho segundo João, quando esse apóstolo diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Ora, com essa resposta de Jesus a Tiago, nós sabemos o verdadeiro sentido do Salmo 35, versículo 10. Em vossa luz, contemplamos a luz. É na luz de Cristo, luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. E é o corpo transfigurado de Cristo, que ilumina os 3 apóstolos. Nessa visão encantadora, que acontece no Monte Santo, ao se transfigurar o nosso Salvador, Jesus antecipa para esses 3 aquilo que será a sua realidade, o seu corpo, sua santíssima alma, após a ressurreição, na glória, e de certa forma já antecipa aquela que será a vitória de todos os eleitos que habitarão com ele. Aqui está já a antecipação do corpo ressuscitado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé e pelo batismo, nós já experimentamos isto.
A transfiguração em nós já é uma realidade. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Só que essa glória está escondida enquanto estamos a caminho, porque estamos ainda sujeitos ao pecado. O apóstolo João, na primeira carta, diz: vede que prova de amor nos deu o Pai de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. Mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. A carta aos Filipenses, capítulo 3, de 20 a 21, diz: nós somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Então, o já nos revestimos de Cristo. E o ainda não, porque ainda não participamos do triunfo, não participamos da glória definitiva, não estamos imunes da possibilidade de pecar. Caminhamos pressurosos, já confortados por essa visão que tiveram esses 3 apóstolos. Brevíssimas palavras sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir. A narrativa da transfiguração encontra-se nos 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Mas somente São Lucas revela a transfiguração num contexto de oração. Reparem o primeiro versículo. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Isso tem um impacto tremendo para a nossa vida. Aqui está o momento privilegiado para o cristão ser transfigurado pelo brilho, pelo fulgor, pela presença de Cristo, pela união com a Santíssima Trindade, dentre todos os momentos da sua vida. Este é o momento em que a transfiguração do Senhor refugia em nós, ainda que não percebamos no nosso corpo, mas de fato, quem ora com as devidas disposições, quem se coloca em atitude de oração, disponibilidade, louvor e glorificação a Deus, pedindo, suplicando, gemendo e chorando, já experimenta este brilho muito branco e brilhante, este fulgor branco e brilhante que refugiu na roupa, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele quis se transfigurar diante de 2 personagens que representam algo do Antigo Testamento, ou melhor, todo o Antigo Testamento. 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Aqui é a segunda realidade transfiguradora da nossa vida. Se a oração é o contexto no qual nos transfiguramos, o contato com a palavra de Deus também transfigura os nossos corações. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. João capítulo 8, versículo 32. No tempo de Jesus, a verdade escrita era sintetizada nessas 2 pessoas. Moisés, o representante da lei. Elias, o representante da tradição profética. Jesus diz: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Qual é a perfeição da lei? É a pessoa de Jesus. O Antigo Testamento lido a partir da pessoa, do sentido dado por Jesus a cada versículo do Antigo Testamento. Eles conversavam com Jesus a respeito daquilo que ia acontecer nos próximos dias em Jerusalém. Reparem que o texto no versículo 31 diz que eles estavam revestidos de glória e conversavam sobre a morte de nosso Senhor. Qual é a glória do Antigo Testamento? É o brilho que a pessoa de Jesus, entenda-se, a cruz, o Calvário, projeta-se sobre o Antigo Testamento o brilho do Calvário. Mas o Calvário por si só é iluminado pelo monte que a tradição chama de Tabor. Assim, nós temos aqui 4 montes. Nunca esqueçam, hoje é a festa dos 4 montes. Moisés,
Monte Sinai. Elias, Monte Carmelo. Jesus, Monte Tabor, e Jesus, Monte Calvário. 4 montes. Um projeta o outro. Um supõe e exige o outro. Pedro e seus companheiros estão ali assustados, com muito sono. Despertam, veem a glória de Jesus e os 2 homens que conversam com Jesus. Os homens vão se afastando, porque o centro da visão é Jesus. O Antigo Testamento dá lugar ao Novo. É hora de Moisés e Elias se afastarem, porque já cumpriram sua missão. Eles são secundários aqui. É o Cristo agora quem interessa. Ou melhor, Cristo é o critério para a reta interpretação da lei e dos profetas. Mestre, é bom estarmos aqui. Uma constatação certíssima, corretíssima, estar diante de Jesus transfigurado. Mas ele faz uma proposta que Jesus vai desdenhar. Não vai nem levar a sério. Aliás, nem vai responder. Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Não é porque ele estava fora de si. É porque ele não compreendeu que o prelúdio do Calvário tinha que ser a guisa de consolação, essa visão antecipada da glória de Cristo. Santo Agostinho, no Sermão 78, parágrafo 6, diz: Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. Ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida que é Cristo desce para fazer-se matar. O pão que é Cristo desce para ter fome. O caminho que é Cristo desce para cansar-se da caminhada. A fonte que é Cristo desce para ter sede. E tu recusa sofrer? Se quisermos experimentar o brilho de Cristo, é preciso contemplá-lo na oração e na palavra, na prática da caridade. Exultar no Senhor nesses momentos que o Senhor nos concede de transfiguração ao longo do nosso dia. Mas depois é preciso parar de rezar. É preciso arregaçar as mangas, é preciso descer do monte. É preciso assumir a cruz de cada dia. É preciso não abdicar daquilo que Jesus Cristo disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Escutemos agora o Pai. Apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E os discípulos ficaram com medo ao entrar dentro da nuvem. A nuvem é símbolo do Espírito Santo. Aqui nós temos uma epifania da Trindade. O Filho transfigurado, a nuvem que é o Espírito e o Pai que vai falar agora. Este é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Jesus, o Filho de Deus, o Filho amado do Pai. O Pai dá mais uma vez testemunho do Filho. O primeiro testemunho foi no batismo nas águas do Jordão. O Filho bem-amado em quem está o bem-querer do Pai. Escutar o Filho na voz da nossa consciência, na leitura da palavra de Deus, nos acontecimentos do nosso dia a dia. Escutando Jesus, ouvindo Jesus, nós experimentamos o brilho do fulgor, da glória do seu corpo que está sentado à direita do Pai. A visão é concluída com a descida do Monte Tabor, os discípulos todos calados. Naquele dia ninguém conta nada a ninguém. Cumpre-se a profecia do Salmo que acabamos de cantar. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Exultemos de alegria por causa do nosso Salvador. O Catecismo da Igreja Católica, número 556, diz: no limiar da vida pública, o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus foi manifestado o mistério da primeira regeneração, o nosso batismo. A transfiguração é o sacramento da segunda regeneração, a nossa própria ressurreição. Desde já participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo que age nos sacramentos do corpo de Cristo.
A transfiguração dá-nos um antegozo da vinda gloriosa do Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso. Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aqui está a transfiguração ordinária da nossa vida. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. 4 montes. Moisés, Monte Sinai, a lei. Elias, Monte Carmelo, os profetas. Jesus, Monte Tabor, transfiguração. Jesus, Monte Calvário, a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.